Olá, gente. Então, vamos à gravação dessa videoaula, complementando aí o nosso encontro, falando sobre a escrita do parágrafo de introdução, o primeiro dos 4 parágrafos necessários à escrita da nossa redação para o Enem. Então, visitando a nossa técnica de paragrafação, né, lembramos lá que Spock ao contrário, né, o Spock diferente, a nossa redação idealmente, deve ter 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Se for para o Enem, a conclusão com proposta de intervenção. Para os demais vestibulares, conclusão com síntese argumentativa. Né? O parágrafo de introdução é o primeiro desses parágrafos e ele tem, por propósito, possibilitar esse primeiro contato inicial com o corretor, né, a pessoa que vai ler o seu texto. E nesse primeiro parágrafo, você apresenta o texto, né, antecipa o que você vai abordar em termos de discussão e argumentação e faz a promessa argumentativa, que é aquilo que vai ser trabalhado. Então, de novo, retomando o Spock aqui, né? Deixa eu acho que aqui. O que será trabalhado nesses 2 parágrafos aqui, os parágrafos do meio, né? São os de desenvolvimento. Então, gente, como já havia comentado com vocês, né, dentro da nossa técnica lá do Spock, aproveitando, aliás, a técnica do Spock, né, temos lá introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão, certo? Para que nós falamos que seria uma redação completa, tá? Falamos também que para o parágrafo D, para a técnica de paragrafação, essa mesma estrutura ela é aproveitada, né, para um parágrafo ideal. Então, um parágrafo ideal ele tem um período de ideia nuclear, 2 períodos de desenvolvimento, até 2 períodos de desenvolvimento, e um período de conclusão. Isso é uma base que nós utilizamos para um parágrafo ideal. Né? Falamos hoje também que essa mesma base ela vai servir para os 4 parágrafos da nossa redação. Porém, cada parágrafo ele possui uma especificidade diferente. Tá? Então, nós utilizamos essa técnica de paragrafação para escrever a introdução, porém a introdução ela possui características específicas e cada um dos outros parágrafos também. A gente vai visitar cada um deles. Hoje nós estamos visitando o parágrafo de introdução. Então, na introdução, nós nós devemos redigir um parágrafo com até 4 partes, né? Evocando aí a técnica de paragrafação. Um período de contextualização, um período de ponte, mais um período de tema e mais um período de tese. Então, um parágrafo de introdução bem escrito, com todas as partes, evocando lá a técnica de paragrafação, ele deve conter essas 4 partes, tá bom? Então, hoje nós falamos também, isso é importante ressaltar, falamos também que pode acontecer do tema estar dentro da contextualização ou dentro da tese. Né? A gente já vai falar o que é tema, mas reforçando, pode ser que tenhamos um parágrafo com 3 períodos. Né? Lembrando que cada período vai ser delimitado por um ponto. Né? Então, escreveu, lá o seu período, ponto. Continua escrevendo, escreve, ponto. Então, essa delimitação por pontos é o nosso período aí. Tá? Então, pode ser que o tema não seja um período específico, mas ele esteja dentro de contextualização ou tese, como nós comentamos hoje. Então, seria uma redação lá, um parágrafo de introdução com 3 períodos, tá? Não necessariamente 4. Mas um parágrafo de introdução com 4 períodos, ele seguiria essa que nós vamos chamar de uma proposta didática, né? Então você vai escrever um período que tenha contextualização. Então a contextualização, você apresenta o assunto que você vai discorrer, que você vai tratar ao corretor. A ponte, que é um período que vai interligar
essa apresentação do assunto ao tema ou à tese, né? A gente já vai retomar aí o que isso significa nos exemplos aí, mas a ponte, é um período que vai interligar a contextualização ao tema, se houverem 4 períodos, ou a tese, se houverem 3, vai ficar mais claro no exemplo. O tema, ele vai retomar as palavras-chave do comando da redação, então toda a redação, né, vamos pegar o Enem aí por base, ele vai ter um comando para a redação, que é o comando temático. Esse comando temático é aquele que você tem que seguir necessariamente para que não ocorra a fuga temática, que é fuga temática ou tangenciamento temático. Então a fuga temática zera a redação, a gente sabe disso, né? E a tangenciamento temático, que não zera a redação, pode até zerar, dependendo do caso, mas normalmente não zera, mas derruba a nota bastante, né? Então o tema, você invoca as palavras-chave desse comando da redação, a gente já vai mostrar ela aí, ou a expressão inteira, né? A expressão do comando da redação inteira. E um período que funcione como tese, então você vai apresentar as suas promessas de argumentação, que vão, né, você vai argumentar nesses nesses dois parágrafos aqui, os parágrafos de desenvolvimento. Mas, como eu já comentei com vocês, deverão antecipar o assunto que será discutido aqui, em cada um desses parágrafos, né? O segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, e o terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento. Beleza? Então, no final, lá no finalzinho lá do seu parágrafo de introdução, você, que é a finalização do parágrafo, né? Você apresenta os dois tópicos de discussão, que são as suas promessas argumentativas, ou seja, sobre o que eu vou falar nos dois parágrafos de desenvolvimento. Tá? Nós chamamos isso de D1 e D2. D1, que é discussão 1, e D2, discussão 2. Então vamos lá ver como é que isso funciona na prática, a partir da construção do nosso primeiro parágrafo de introdução. Então, digamos que estamos lá enfrentando a redação do vestibular e nos deparamos com o seguinte comando temático. Então, o Enem ele vai dar alguns textos norteadores, normalmente 3 textos norteadores, que podem ser verbais, não verbais, né? Figuras, gráficos, texto, enfim. Vai dar 3 textos lá, que são os chamados textos de apoio. E nesses textos vai estar a base norteadora para você seguir, né? Para balizar a sua redação, a construção da sua redação. E vai ter um comando lá na redação, né? Então vai estar escrito lá para você respeitar a língua portuguesa, escrever uma redação, respeitar a língua portuguesa, a escrita padrão, enfim, vai ter uma série de comandos lá. E aí você vai se deparar com um comando temático. Esse comando temático ele vai determina para você o que você deve escrever na sua redação, qual que é o seu eixo temático de redação. O nosso comando, né, que nós extraímos aí de uma redação é desafios para a garantia da igualdade e da equidade social na democracia brasileira do século XXI. Então esse é o nosso eixo temático. Então nós temos que segui-lo na construção da redação inteira. Então nós vamos iniciar pela construção da introdução. Bom, então vamos lá. Esse é o nosso parágrafo de introdução. Eu vou fazer alguns movimentos. O primeiro deles é fazer uma leitura completa do parágrafo e depois nós vamos trabalhando ele por partes. Tratar dos conceitos de igualdade e equidade é discutir sobre o significado do princípio da justiça frente ao reconhecimento das desigualdades sociais. A diferença entre os termos é sutil, mas, juntos, constituem os pilares de uma sociedade que luta contra os privilégios da meritocracia. Nesse sentido, a mera disposição igualitária de oportunidades aos sujeitos desiguais estabelece uma disputa pautada por vantagens, que desafia a garantia de direitos na democracia brasileira do século XXI. Assim, é necessário reconhecer que as pessoas possuem realidades diferentes, e essa desigualdade precisa ser ajustada de acordo com as diferentes gravidades. Tá? Agora nós vamos fazer o movimento de identificar cada uma das partes, cada parte, né? Contexto, ponto e tema, tese. Primeira que aparece em vermelho ali é o contexto. Tá? No contexto nós explicamos
o que nós iremos debater, né? Nós contextualizamos, nós apresentamos a discussão ao corretor. Então, aqui, tratar os conceitos de igualdade e equidade é discutir sobre o significado do princípio da justiça frente ao reconhecimento das desigualdades sociais. Então, aqui que eu estou fazendo de contexto, eu estou dizendo para o meu interlocutor, do meu corretor, olha, eu vou falar sobre igualdade e equidade, enquanto princípios de justiça, beleza? Então, esse é o meu contexto, eu contextualizei o assunto. Agora eu vou ler o primeiro e o terceiro. E aí eu já comento essa percepção que nós falamos hoje em sala, que é de faltar alguma coisa, né, que ligue um ao outro. Então, tratar os conceitos de igualdade e equidade e discutir sobre o significado do princípio da justiça frente ao reconhecimento das desigualdades sociais. Nesse sentido, a mera disposição igualitária de oportunidades aos sujeitos desiguais estabelece uma disputa pautada por vantagens que desafia a garantia de direitos na democracia brasileira do século XXI. Então, no primeiro, eu falei sobre, contextualizei o meu assunto, que seria os conceitos de igualdade e equidade social. E no meu terceiro período eu falei sobre, eu comecei a falar sobre as oportunidades, disposição igualitária de oportunidades e essa disputa pautada por vantagens, né? Percebem que um assunto ele não está se ligando diretamente ao outro, está faltando um elemento ali que possibilite um assunto ter relação com o outro, né, essa relação, ele até tem uma pequena relação, mas ela não está com uma relação direta ainda. Ele precisa de alguma coisa que faça uma interligação, que retome um assunto e faça a interligação com o terceiro, né? Essa é a função da ponte. Então, aqui, em azul, né, a diferença entre os termos é sutil. Então, ele retoma a contextualização que eu falei sobre os dois termos, né, igualdade e equidade, mas juntos constituem os pilares de uma sociedade que luta contra os privilégios da democracia. E introduzo, né, antecipo aí o assunto sociedade que luta contra os privilégios da meritocracia. Então eu uno, retomo, né, o assunto anterior e uno ao terceiro, que é esse privilégio da democracia. Aí faz mais sentido falar da disposição igualitária de oportunidades, que a mera disposição igualitária de oportunidades ela não garante que todos terão acesso, né? E de que isso gera uma disputa pautada por vantagens. E vejam aqui, ó, já aproveitando que estamos no tema, eu aproveitei aqui para inserir o comando temático lá, desafia a garantia de direitos na democracia brasileira do século XXI. Beleza? Que tem a ver com o que a gente fez, a nossa dinâmica lá da corrida dos privilégios, né? E aí, o que eu faço aqui no meu último período? Todos estão percebendo que, quando eu falei lá de períodos, né? Um período aqui em vermelho, outro período em azul, estão delimitados por ponto. Um terceiro período aqui delimitado por pontos em preto. E um último período que vai aqui do ponto até o ponto final, né? É interessante que cada um desses períodos ele esteja com, no máximo, 3 núcleos verbais, né? Ou seja, 3 orações. Então, se a gente for retomar aqui, por exemplo, a diferença entre os termos é, um verbo, mas juntos constituem 2 pilares de uma sociedade que lutar, né? 3 contra os privilégios da democracia. Tem 3 núcleos verbais. Essa é a medida que nós passamos como ideal para um período ter, até 3 orações. É muito mais do que isso, 5 períodos, enfim, 6 períodos, ele indica que o período ele está mal elaborado, ele está redundante. Tá? Vamos tentar contar esse daqui, o de preto, para ver se ele é o maiorzinho, para ver se ele tem mais de 3 núcleos verbais. Nesse eu não fiz isso ainda. Né? Nesse sentido, a mera disposição igualitária de oportunidades aos sujeitos desiguais, estabelecer estabelece uma disputa pautar, 2, pautada por vantagens, que desafia a garantia de direitos. Então, desafiar a garantia de direitos na democracia brasileira do século XXI. Também tem 3 núcleos verbais. Vamos lá para a tese. Então, a tese, ela tem que aparecer, né, ela tem que fazer a minha promessa argumentativa, que é trazer lá
o tópico de discussão 1, que eu vou, que eu antecipo aqui, mas eu só vou argumentar lá no meu segundo parágrafo da redação, ou primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Então, o meu D1 e o meu D2, que é o meu terceiro parágrafo da redação, e o meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Professor, não entendi nada. Vamos retomar o Spock, né? O Spock é assim. Eita, o Spock é assim. Então, o que acontece aqui? Minha câmera tá... Enfim, a câmera não tá porra nenhuma, você que tá. Deus, aí. 2 de desenvolvimento aqui, tá? Então, D1 eu vou trabalhar, vou argumentar aqui, e o D2 eu vou argumentar aqui, tá? Mas esses tópicos de discussão, eles têm que estar prometidos ou antecipados aqui na introdução. Assim, é necessário reconhecer que as pessoas possuem realidades diferentes e essa desigualdade precisa ser ajustada de acordo com as diferentes realidades. Então, eu resolvi, né, que eu vou prometer falar sobre as diferentes realidades, né, das pessoas lá, aqui, né? E no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou argumentar a respeito da necessidade da necessidade de ajustar essas desigualdades de acordo com as diferentes gravidades aí. Então, o conceito de equidade, né? Eu posso até evocar o conceito de equidade para falar sobre esses desajustes de gravidade nas desigualdades sociais. Beleza? Então, essas são as minhas promessas argumentativas. Então, aqui eu tenho um resumo da minha querida amiga Júlia, está aqui. Contextualização, ponte, tema e tese. Então, contextualização e o tema que vai apresentar as palavras-chave. No exemplo anterior, vocês viram que apareceu a expressão-chave, né? Então, a expressão inteira, mas podem ser só uma ou duas palavras que apareceram lá no tema, que vão garantir que eu não cometa fuga temática. E olha a pontezinha aqui, né, que vai interligar uma a outra. E a minha tese, que deve aparecer o D1 e o D2, que são os tópicos de discussão. Então, para fixar e para ficar legal, vamos a um exemplo extra aqui. E esse daqui está bem interessante, né? Que foi uma redação que foi escrita a partir do eixo temático, o comando temático, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Foi do Enem aí de 2020. Então, aqui o que a gente nota, né? Primeira coisa que nós notamos é que tem todas as partes, né? Tem o tema, tem a contextualização, tem a ponte, tem o tema e tem a tese. Porém, não tem 4 períodos, tá? Então essa é uma outra forma de construção, né? Tem as 4, nós também comentamos isso em sala hoje, né? De que pode acontecer de você não seguir necessariamente aquele princípio pedagógico de ter 4 períodos, né? Mas 3 deve ter. Eu acho muito difícil você escrever uma boa introdução usando apenas 2 períodos de 3 núcleos verbais, né? Então, 3 períodos, eu acho que é uma medida legal e esse parágrafo aqui de introdução, ele está bem interessante. Ele está bem interessante também porque ele inverte, né? Ele começa pelo tema e não pela contextualização. Quem escreveu, né, o candidato que escreveu essa introdução, ele preferiu, ou ela, né, preferiu antecipar o tema para depois contextualizá-lo. Então ela apresentou lá o comando, né? Vejam que, mais uma vez, não seria necessário isso, não necessariamente teria que ser assim, mas ela copiou não, né? Ela retomou a expressão inteira, né? A expressão chave inteira. Então ela começou com o tema, ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então retomou o tema e continuou. Configura-se como tema de interesse universal, devido à sua relevância para o contexto presente. Então ela escreveu um primeiro período temático, né, em que ela retoma lá, ela garante que não vai ser julgada por fuga ao tema. Então ela retomou o tema e escreveu ipsis literis exatamente o que está no tema lá, no comando temático. E depois ela contextualizou, né? O que eu vou, de novo, o que é uma contextualização? É adiantar sobre o que eu vou falar na minha redação, né? Apresentar a minha tese, né? A minha discussão
o meu eixo de discussão para o corretor. Então, essa questão, né, que questão é essa? Do estigma associado, doenças mentais. Tá? Essa questão dialoga com as ideias desse tio aqui, que não vou nem tentar falar, eu vou enrolar a língua, mas eu acho que o professor de Sociologia já deve ter comentado com vocês, da Sociedade do Cansaço, né, que é um livro bastante conhecido. Obra na qual o pensador afirma que é diferente do século XX, o século anterior, marcado pela opressão e o controle social externo ao indivíduo, o século atual, XXI, o século atual é definido pela contenção realizada pelo próprio indivíduo, ou seja, o indivíduo é o seu próprio guarda. E aí, ela coloca uma ponte para interligar o quê? Vamos ver. Ao tomar como base tal concepção, que concepção é essa? Do estigma associado às doenças mentais, sociedade brasileira. Pode-se conferir que as doenças mentais devem-se ao excesso de positividade do século XXI, o qual promove negligência das mesmas. Então aqui a ponte ela está interligando o tema, né, o estigma associado às doenças mentais, com a tese, né, que é inferir que as doenças mentais devem-se ao. Tem o meu D1, excesso de positividade do século XXI, então eu vou discorrer a respeito desse positivismo do século XXI, e a negligência das doenças mentais, então essa não reconhecimento, banalização das doenças mentais, como o D2. Então essa vai ser a minha discussão lá nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. O excesso de positividade do século XXI, tudo é bonitinho, tudo é colorido, e negligência das doenças mentais, com o meu D2, né? Essa banalização ao sofrimento. Era isso.